Então a nossa fala, ela se fundamenta no tema nos enviado para a primeira ministração, aplicando a palavra em todo o tempo, e nós tomaremos por base, claro, a epístola de Paulo a Tito, já lida nessa noite, e de forma mais específica, o capítulo 1, do verso 1 ao 5º versículo, os 5 primeiros versículos de Tito, que nos diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aplicando a palavra em todo o tempo, eu tomei a liberdade de rascunhar aqui, na apostila, acima do termo e da expressão tempo, acrescentar, melhor dizendo, um S e transformar tempo em tempos. Então, o aplicando a palavra em todo o tempo se torna aqui o aplicando a palavra em todo o tempo e em todos os tempos. Porque o conceito e a ideia de em todo o tempo é um conceito e uma ideia cronológica. Em todo o tempo aqui passa a ideia de a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Mas quando nós acrescentamos em todo o tempo a expressão e em todos os tempos, nós não estamos falando mais do tempo da perspectiva cronológica, mas da perspectiva circunstancial, tempo-estação, tempo, um espaço onde coisas acontecem e onde coisas mudam. Então, ampliando a proposta temática da primeira ministração, fica aplicando a palavra em todo o tempo e em todos os tempos, no kairos, no cronós, termos gregos que traduzem esses dois sentidos de tempo. Pós-pandemia é o tema do ELAD. O que faremos? O que faremos nós? Eu anotei aqui algumas questões relacionadas a tempos, ao pós. Vivemos um tempo pós. É a proposta temática geral, central. Um tempo pós pandemia, mas não vivemos apenas um tempo pós-pandemia. Quando falamos de um tempo pós-pandemia, obviamente, nós estamos falando de toda essa crise sanitária de saúde, essa calamidade mundial que vitimou quase 7 milhões de vidas em todo o mundo, e que no Brasil aproximou-se a 700 mil mortes, vítimas, obviamente, questionamentos à parte das estatísticas,
mas são os dados oficiais que nós temos. A pandemia vitimou quase 7 milhões de vidas no mundo e quase 700 mil vidas no Brasil. É bem provável que aqui entre nós, boa parte perdeu alguém próximo, ministerialmente, com certeza, familiarmente, boa parte dos irmãos aqui teve alguém vitimado na família, vitimado pela crise que nós tivemos pela a pandemia. Muita gente morreu, dormiu no Senhor. Se criou, durante o período da pandemia, uma expectativa já do que seria o pós-pandemia. Inclusive, alguns livros sobre pós-pandemia foram escritos durante a pandemia. E uma das coisas que se pensava, que se imaginava, falo a partir do meu contexto imediato, é que a pandemia poderia desencadear ou promover um grande quebrantamento que resultaria num grande despertamento no contexto da igreja. Só que isso não aconteceu. O que ficou na igreja da pandemia foi luto e saudade dos que já se foram. Mas a pandemia nem gerou quebrantamento, nem gerou despertamento espiritual. Quando a coisa aquietou-se, voltou tudo a ser o que era, acrescentando apenas o luto. Então isso, talvez para alguns prognosticadores, gerou frustração ou decepção. O mundo continuou a ser o mundo e a ser como o mundo, indo de mal a pior. Não houve conversões em massas. Então, a pós-pandemia gerou para muita gente e de muitas maneiras apenas luto, saudades e frustrações. O tempo pós-pandêmico que a gente vive não é apenas um tempo pós-pandêmico ou pós-pandemia. Nós vivemos ou vivenciamos outros pós associados ao pós-pandemia, ao tempo pós-pandemia. Eu pontuei aqui e vou apenas fazer rapidíssimas observações acerca de outros pós que nesse tempo que a gente vive, convive com o pós-pandemia, com o tempo pós-pandêmico. Nós vivemos, além de um tempo pós-pandemia, nós vivemos um tempo pós-liberal. Pós-liberal aqui no sentido teológico. O liberalismo teológico foi um movimento que entre o século XVIII e XIX e adentrando para o século XX, mais especificamente XIX e XX, excluiu da fé cristã toda possibilidade de sobrenatural e de milagre. O liberalismo foi um tempo de racionalismo, onde teólogos tentaram conciliar fé e razão, excluindo da fé a possibilidade do sobrenatural. Esse tempo passou, mas o tempo pós-liberal tendo passado, o mundo saiu de um racionalismo, de uma não crença no sobrenatural, e voltou para um tempo pré-medieval da crença em tudo, do crer em tudo. E aí o racionalismo descambou no misticismo.
não na verdadeira espiritualidade, mas no espiritualismo. E aí foi de um extremo para o outro. Então vivemos nesse tempo pós-pandemia, que é também um tempo pós-liberal. Mas nós vivemos também num tempo que é qualificado como pós-cristão. Porque desde o advento da fé cristã, o mundo sofreu uma grande influência da ética judaico-cristã, dos padrões morais da fé cristã. O cristianismo influenciou a cultura e a sociedade, até que o abuso e o uso da fé cristã desacreditou o cristianismo. Eu tive a graça e a oportunidade de Deus de fazer missões na Europa, na Itália. E eu vi de perto o impacto de um mundo, de uma região do nosso tempo que absurdamente vive essa realidade pós-cristã. Há adolescentes na Itália que não conhecem Jesus. Não é conhecer no sentido de ser crente, não. É de não conhecer a história dele. Que fazem parte de uma geração pós-cristã, onde é proibido orar nas escolas, símbolos cristãos em qualquer departamento ou espaço público, ou qualquer alusão à fé de qualquer tipo. Então há uma geração, hoje, nesse tempo pós-cristão, que não conhece Jesus, nem historicamente falando. Não é no sentido nem experiencialmente falando, é nem historicamente falando. Jesus, quem é esse? Me fala dele, por favor, que para a gente isso é algo assim, absurdo. Mas eu vi isso de perto. Eu vivi isso de perto. E esse tempo pós-cristão implica que a fé cristã, tida como portadora da verdade, torna-se apenas mais uma entre outras. Então o cristianismo, da perspectiva mundana e secular, ele foi substituído pelo pluralismo religioso. A salvação não está apenas em Jesus. Não é que não está em Jesus, não está apenas nele, nem na fé cristã. É o discurso que hoje já se desenvolve, já se promove. Um discurso que já foi introduzido no contexto pentecostal. E vocês orem por mim, porque o próximo livro no qual eu estou trabalhando, além de outros projetos já direcionados para editoras, a gente vai trazer à tona essas questões que são um pouco desconhecidas de muito, de como no contexto pentecostal, alguns desses movimentos que pareciam estar muito longe da gente, já estão dentro, ou muito próximos. Então vivemos em um tempo pós-pandêmico, pós-liberal, pós-cristão e pós-moderno, onde tudo é relativo, onde não há mais absolutos, onde a verdade é relativa, onde as questões morais são relativas, onde a sexualidade é relativa, onde gênero é relativo, tudo é relativo. Um mundo fluido, como determinado sociólogo assim caracterizou. Um mundo mudado e transformado pelo advento da internet. Pela linguagem ou pela figura do avatar. Onde você consegue, nas redes sociais, parecer ser quem não é. Desde a imagem, uma foto caprichada de Photoshop,
como que escreve, fala e diz de si mesmo. Muitos de nós não são aqueles que parecem ser nas redes sociais. Ali é o nosso fake, o nosso avatar. Não somos nós. É uma projeção de quem gostaríamos que fôssemos, e por essa ou aquela razão não somos. É um encontro de lado, né, para não perder o foco. Tem muito obreiro e líder dizendo nas redes sociais ser quem não é. Tem muito obreiro e líder parecendo ser nas redes sociais quem de fato é. Parece, mas não é. Eu conversava com o pastor Carlos Roberto algo sobre isso na viagem para cá. É um tempo novo. São tempos pós. Gostaria apenas de pontuar essas questões, para, pontuando-as, avançar nessa nossa introdução geral, aquilo que teremos a oportunidade ainda de falar em outros momentos. Gostaria de aqui destacar, considerando essas questões que envolvem aplicando a palavra em todo o tempo e em todos os tempos, passo agora a pontuar aqui algo que deve chamar a nossa atenção. Não é possível aplicar a palavra em todo tempo e em todo o tempo sem que antes não entendamos os tempos. A eficácia da aplicação da palavra depende da nossa capacidade de compreender os tempos. Porque a aplicação da palavra implica em compreensão do momento que a gente vive. Existe muita interpretação bíblica com pouca eficácia na aplicação bíblica, porque não se discerne e não se entende e não se compreende os tempos em que vivemos. Toda interpretação bíblica precisa ser aplicada dentro de um contexto de um tempo que precisa ser entendido e compreendido. Porque se isso não acontecer, vai haver uma dissonância, ou um distanciamento, ou uma ineficácia entre interpretação e aplicação. E fundamentado nisso, em primeiro lugar, eu preciso compreender que a leitura ou o estudo da Bíblia não dispensa a leitura do tempo ou dos tempos. É preciso ler a Bíblia, é preciso saber ler a Bíblia, e é preciso saber ler os tempos. É preciso saber interpretar a Bíblia, e é possível e preciso saber interpretar os tempos. A ortodoxia bíblica, a sã doutrina, não implica em alienação, em distanciamento, em desinteresse para o que acontece no tempo. As mudanças políticas, sociais, econômicas, culturais, e a questão cultural é muito ampla. Por exemplo, a questão cultural envolve linguagem, e linguagem não é só fala. Linguagem envolve comunicação, e eu não me comunico somente falando. A cultura muda, como mudam os tempos, e mudam as linguagens. A maneira de se comunicar é dinâmica. E se a gente não atenta e não sabe ler essas questões, sabe o que acontece? A gente fica na igreja
falando um evangeliquez de gueto. Falando para nós mesmos. Tem culto nosso, que a gente chama de culto de pregação, que não é culto para pecador ouvir. Porque até a linguagem ele não alcança, é linguagem de gueto. É evangeliquez pentecostês de gueto. É fogo, é varão, é mistério. É vaso, é terra. Isso é evangelho de gueto. Só que está no gueto entende e compreende. Ah, Jesus. Mas a linguagem, como eu falei, não é só fala. Amanhã, pela graça de Deus, eu estarei falando de um outro tipo de linguagem. A linguagem litúrgica. Liturgia é culto. O culto fala. O culto passa uma mensagem. E qual a mensagem que nós estamos passando com os nossos cultos? Para quem é essa mensagem? E para que é essa mensagem? Mas isso é assunto para amanhã. Essa necessidade de ler a Bíblia, ler os tempos, interpretar a Bíblia e interpretar os tempos para aplicar a Bíblia no e para o tempo. Essa necessidade crítica em relação a essas questões nos faz entender, e a Bíblia nos faz entender isso. Nós vamos ver que é possível. O pastor Carlos Roberto vai tratar disso. Eu já dei uma olhada no conteúdo aqui, que eu tive a graça de antecipadamente pedir e chegar às minhas mãos. Alguma dessas coisas ele estará falando. É possível, lendo a Bíblia, lendo o tempo, interpretando a Bíblia, interpretando o tempo, é possível a igreja se contextualizar sem se secularizar. É possível se atualizar sem mundanizar-se. E é possível se adequar aos novos tempos sem se conformar aos tempos. É possível. A aplicação da palavra no tempo deve ser precedida pela a interpretação do tempo e da palavra. Pastor Carlos escreveu isso, permita-me, pastor Carlos, no esboço dele, da seguinte forma: o primeiro ponto do tema que ele falará sobre a necessidade de rever estratégias, ele intitula assim: entendendo o conflito de gerações. Mas olha que interessante, o segundo ponto é adequando o uso da tecnologia midiática. Então o pastor Carlos Roberto, ele segue a ordem perfeita, não poderia ser diferente vindo dele. Primeiro é preciso entender e depois adequar. Eu não posso adequar sem que primeiro não entenda. Se você entender errado, vai adequar errado. Tem gente tentando se adequar, mas não entendeu. Copia sem entendimento. Reproduz o que não conhece. Vou mexer com umas coisas aqui, só para, de repente, vocês orarem pela aula de amanhã. Hoje se fala muito nas church.
a gente pejorativamente batizou de igreja preta, igreja escura, igreja negra. Agora, a questão é, eu não estou aqui nem defendendo, nem condenando, amanhã eu faço a exposição. A questão é, o que está por trás da ideia da igreja preta? Por que preta? Por que não toda branca? Por que não toda rosa? Por que não toda vermelha? Por que não toda verde? Ih, Jesus. Talvez tanto quanto, ou pior do que interpretar errado, é julgar sem conhecimento. É emitir um parecer sem conhecimento de causa, sem entender o que está por trás. Eu nem entendo, mas mesmo não entendendo, condeno, porque para mim não importa entender. O que importa é condenar, porque não se alinha ao que eu penso, ao que eu compreendo, a minha visão de tempo. Pastor Carlos, qualquer coisa puxa o paletó aí atrás. Eu sou do tempo que puxava o paletó. Eu sou do tempo que quando precisava puxava o paletó. Tem gente que usa, mas não teve. Mas aí tinha outra estratégia. Era dar um chute no calcanhar. Os mais novos, viu? Quando não obedecia o pastor dizia, vamos dar uma, o irmão fulano vai dar uma saudação. Aí a gente aprendia naquela escola, olha, uma saudação, olha, quando falar uma saudação é 5 minutos no máximo. Aí o indivíduo recebia a oportunidade para dar uma saudação, já começava assim, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, eu gostaria de vos dizer nessa noite. Aí já aí se perdia no tempo. Aí ou levava o puxão de paletó, ou o pastor esticava assim e pum, chutava o calcanhar dele. E aí, muita gente aprendeu nessa escola e nunca mais desaprendeu. Hoje as coisas mudaram, mas não é disso que é o tema. É de mudança, mas não é dessa necessariamente. E talvez ainda seja, em certo sentido, que esteja enquadrado. Então amanhã a gente vai falar na questão litúrgica essa coisa. Porque o culto, a liturgia, é também uma forma e uma maneira de linguagem, de comunicação. O ambiente, sem culto nenhum acontecendo nele, comunica alguma coisa. A forma como as cadeiras estão dispostas no púlpito, a forma onde os conjuntos de corais ou orquestras se organizam, tudo isso comunica alguma coisa. É linguagem. Então a nossa ação em relação aos tempos pós, implica antes uma visão clara da realidade, uma compreensão da realidade. A compreensão da realidade precede a ação concreta na realidade. Mas é uma visão, um entendimento, uma percepção não meramente intelectual. Ela precisa ser também espiritual. Não é a minha análise, não são as nossas percepções cognitivas, não são as nossas discussões avaliativas somente. Tem uma coisa que nós nos acostumamos e que precisamos pensar isso, em alguns lugares mais, outros menos, é sobre a participação do Espírito. A participação do Espírito nas nossas tomadas de decisões. A busca pela direção do Espírito no processo de mudança. Em muitas vezes, Jesus e o Espírito só aparecem no começo
aliás, nem aparece, são citados no começo e por vezes no final das nossas reuniões e discussões. Ô Senhor Jesus, dá-nos a direção do teu Espírito. Pronto. Mas a condução o deixa de fora. Muitas vezes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 28, a igreja apostólica vivia um tempo pós. Atos 15. Mas pós o quê? Pós legalismo e pós cristianismo judaizante. Até Atos 15, ou até Paulo começar as viagens missionárias, o entendimento que o colegiado apostólico tinha era que o cristianismo era uma extensão direta do judaísmo. Então o ingresso na fé cristã por parte de não-judeus, porque os judeus já estavam adequados ao judaísmo, mas o ingresso à fé cristã dos não-judeus, dos estrangeiros ou gentios, implicava em participar de ritos de introdução judaica. Quando Paulo começou a pregar o evangelho da graça, que compreendeu, que discerniu, que entendeu que essas questões do judaísmo não faziam parte da obra da graça, porque a obra da graça não é obra de homem, a obra da graça é obra de Deus. Então ele começou a pregar para gentio e a estabelecer igrejas com gentios judaicos. Isso criou um problema. E esse problema acabou num concílio, num sínodo, ou numa assembleia geral extraordinária, como queiram chamar. E eles se reuniram, discutiram, debateram, pontuaram, avaliaram, oraram, para em Atos 15, 28, na conclusão do processo, o texto escrito por Lucas nos dizer: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não foi somente a nós. Não se trata de um parecer de uma comissão. Se trata de um parecer de uma comissão na direção do Espírito, com a primazia do Espírito, porque pareceu bem ao Espírito Santo, e depois, e também a nós. A primazia do Espírito vem inclusive na redação lucana, na narrativa bíblica. Então essas questões todas que estamos pontuando, que serão pontuadas, precisam ser discutidas, deliberadas, implementadas, aplicadas debaixo da oração e da direção do Espírito. Mas tudo isso associado à capacidade que o Senhor nos deu de entender de forma inteligente e de discernir de maneira espiritual. Por fim, a igreja em Creta, para onde a carta foi dirigida, porque o destinatário da carta lá se encontrava, Tito, vivia também um pós, um outro pós, um outro tempo pós. A igreja em Creta vivia o tempo pós-implantação da igreja. É um tempo pós. Existe aquele tempo de implantação, onde a igreja é estabelecida, é implantada, e existe o tempo pós-implantação.
E o tempo pós-implantação de uma igreja local exige pelo menos 3 coisas que nós encontramos na epístola de Paulo a Tito. A primeira delas no versículo 5. Em primeiro lugar, uma igreja num tempo pós-implantação, e nós, enquanto denominação, já passamos desse tempo há mais de 100 anos. Mas imediatamente a implantação, 3 necessidades básicas precisam ser observadas. Primeira, a necessidade de organização. A igreja, logo que implantada, precisa ser devidamente organizada. E aí, nesse contexto de organização, vem a necessidade do ministério, de obreiros, de líderes, de cooperadores. Depois, num tempo pós-implantação, nós temos a necessidade de consolidação. Evangelização, discipulado, consolidação, através do ensino da sã doutrina. Nós vamos ver isso em Tito, várias passagens, Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Consolida o que começamos juntos. Paulo começou a igreja em Creta. Boa parte dos eruditos e especialistas compreende que foi implantada pelo trabalho do apóstolo Paulo e a cooperação de Tito. E aí Paulo tem uma necessidade de se deslocar à Macedônia e deixa Tito cuidando da igreja a igreja já implantada, estabelecida. E depois de algum tempo ele escreve a carta por conhecimento de problemas que estava havendo na igreja, para a consolidação da implantação. Então, uma igreja, após a sua implantação, precisa ser de organização, de consolidação e de proteção, de cuidado doutrinário, de proteção doutrinária, assunto que trabalharemos, se Deus nos permitir, na nossa última fala, provavelmente, certamente, ou provavelmente amanhã à noite, dentro da proposta temática que nos foi passada. Então, diante dessas necessidades pós-implantação da igreja em Creta, de organização, de consolidação e de proteção principalmente aqui às heresias e aos falsos mestres, diante dessa necessidade, Paulo escreve a Tito. E na carta de Paulo a Tito, já caminhamos para concluir a nossa fala, nós entendemos que esse processo de organização, esse processo de consolidação e esse processo de proteção de uma igreja pós-implantação não é trabalho de um homem só. Nunca foi, não é, nem nunca será. Cada um de nós, obreiros e líderes, nesse processo de organização, de consolidação e de proteção da igreja, cada um de nós tem um papel, tem uma missão a cumprir. E cada um de nós precisa discernir, entender e compreender o nosso lugar e qual é esse papel. Nós encontramos aqui na introdução a Tito, pelo menos 3 papéis diversos atribuídos à liderança, que no conjunto, na operação conjunta desses papéis, foi necessário que cada um discernisse e compreendesse o seu papel e o seu lugar. Primeiro, nós temos a importância do próprio apóstolo Paulo no processo. Aquele que no contexto de Creta, a ele o Senhor delegou e estabeleceu uma autoridade espiritual acima de Tito. Sobre Tito talvez nós falemos amanhã, ou se não der para falar, pelo menos pontuar, não sei se hoje dá para pontuar mais alguma coisa. Mas primeiro, nós temos a importância do papel de Paulo, a importância apostólica, a autoridade espiritual que Deus dá a um homem
para que exerça autoridade sobre outros. Por isso eu destaquei na leitura, no final da leitura que nós fizemos, na tradução de Almeida Revista e Corrigida que nós temos, a Tito, o versículo 5 termina dessa forma: como já te mandei, eu não te pedi, é uma ordem, viu, Tito? Como eu já te mandei, ora. Se eu já te mandei, Paulo está reforçando uma ordem que já tinha dado. E parece que Tito estava ainda. Está esperando o quê, meu filho? Eu já mandei? Tito estava. Mandei, meu filho. Obedece. Como? Eu não vou falar aqui para os Paulos, vou falar agora para os Titos. Tito, Tito, onde você está, Tito? Tito, como você reage a seu pastor quando ele diz para você assim: eu não mandei? Tito, pastor manda. Tito, pastor presidente, pastor titular, manda. Debaixo da autoridade que lhe foi delegada. Nós temos Paulo e nós temos Tito. 5 minutos eu concluo. Eu vejo uma progressão ministerial tácita, clara, evidente, em Tito. Um progresso ministerial. Só que o progresso, senhores e senhoras líderes, o progresso ministerial de Tito estava intimamente associado à sua relação com Paulo. Aleluia. Em 2 Coríntios, só citando, em 2 Coríntios 2:13, Paulo chama Tito, meu irmão. Em 2 Coríntios 7:6, Paulo diz: Tito, tua presença me trouxe consolo. Em 2 Coríntios 7:13, Paulo diz: como eu me alegrei quando tive notícias de você. Tito, você está aí, Tito? Em 2 Coríntios 8:23, Paulo diz: quanto a Tito, é meu companheiro. Ele é meu koinonós. Ele é alguém que o Senhor me deu para me ajudar, para cooperar. Mas ele é mais do que um irmão agora. Ele é um companheiro. A gente desfruta de uma comunhão. Nós compartilhamos afetos. Amizade.
Nos alegramos juntos e choramos juntos. Comunhão é alinhamento de sentimentos. E aí, quando Paulo chora, Tito chora. Tito, você está aí? E quando Paulo se alegra, Tito se alegra. Tem uns negócios meio trocados, entendeu? Às vezes, o pastor está chorando e Tito está rindo. E aí, quando o pastor está alegre, Tito fica triste. Como é que pode? Tito, você está aí, Tito? Meu companheiro, koinonós e cooperador, sinergóis, trabalha junto. Não, Tito não só trabalha junto, Tito trabalha em conjunto. Porque tem gente que trabalha junto, mas não trabalha em conjunto. Você está aí, Tito? Ainda está aí, Tito? E aí, nesse avançar ministerial de Tito, ele alcança um nível de confiança que faz com que ele se torne um delegado apostólico. O que é um delegado apostólico? É alguém que recebe uma missão diretamente do apóstolo e que, na ausência do apóstolo, o representa. Tito, você sou eu aí, na minha ausência. Mas só que quando Tito alcança essa confiança da delegação apostólica, o nível da relação dele com Paulo já está nesse aqui, olha, que nós lemos. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. As responsabilidades maiores no ministério, elas são geralmente compartilhadas ou passadas para pessoas que vivem nessa dimensão relacional de ministério. Filhos. Claro, isso mais é uma linguagem de um apóstolo com uma idade, uma relação de idade mais velho que o Tito. O Tito é filho verdadeiro porque Paulo o ganha, ele é um jovem. E se prestarmos atenção, todos nós, de alguma forma, ora, somos filhos de alguém, e ora, somos pai de alguém na fé. E a grande questão aqui, nessa dimensão de grande confiança, a questão aqui é sermos pais e sermos filhos verdadeiros, sinceros. Porque Tito é aqui o reflexo do seu pai espiritual. Tito é tão verdadeiro como filho, como Paulo era, como pai.
E aí Paulo confiou e delegou a Tito aquela grande responsabilidade para pôr em ordem as coisas que ainda faltavam ser consolidadas. Mas a ação de pôr em ordem foi precedida da percepção, da compreensão, do entendimento, da visão clara do que se precisava colocar em ordem, das ações que promoveriam a consolidação e a continuidade daquilo que foi iniciado com a evangelização, com a pregação e com a implantação da igreja. Concluo como iniciei. Nós só teremos condições de nos adequarmos aos novos tempos e desafios na medida que tivermos condição e dependermos do Espírito para discernir os tempos. Porque somente discernindo os tempos poderemos aplicar a palavra. Quantos podem dizer amém? Amém. Pastor Roberto, Carlos Roberto nos autoriza a fazermos oração. A gente pode ficar em pé, por favor? Podemos? Pai, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Me percebo, compreendo a minha clara necessidade de viver e de me alinhar à Tua palavra. Porque na medida em que Tu, por Teu Espírito, nos abre o entendimento e a compreensão para a Tua palavra, com isso, Tu nos dá a possibilidade de compreendermos também o quão próximos, ou quão distante, estamos dela. E, consequentemente, o quão próximo e o quão distante estamos também de Ti. Para cada tempo, Tu tens pessoas que no tempo Tu levantas, para no tempo chamar, para no tempo usar, para no tempo promover a Tua glória. E nós somos parte desses que nesse tempo Tu tens levantado, para no tempo cooperarmos para a realização dos Teus planos e propósitos na condição de igreja que juntos somos. Já oramos e Te pedimos mais uma vez, a cada ministração, fala conosco, trata conosco, para que tratados, para que alertados, para que orientados por Tua palavra, possamos cumprir a nossa missão nesse tempo pós, ou nesses tempos pós, nos quais vivemos. Orando assim a Ti, Te agradecemos por fé, conhecedores que somos do Teu cuidado e da Tua fidelidade, para a Tua glória, e no nome de Jesus, amém.
Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó vi fogo e terremoto, quantos testemunhos, meu Deus, vento forte, mas passou. Já vivemos tantos perigos, mas a voz do Todo-Poderoso nos acalmou. Dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto no teu colo, diante da tua voz, e não há doença nem culpa
continua pura. Ela é escudo para o que nele crê. Oh!